Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine. E nós estamos aqui para mais este devocional. Estamos lendo Mateus capítulo 13, versículos hoje 24 até o 30. Nós vamos estar vendo a parábola do joio, muito famosa, muito conhecida. Que diz assim, verso 24: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiram, veio o inimigo deles e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direis ao ceifeiro: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos mais uma parábola aqui pedindo uma explicação que o próprio Senhor dá a explicação. Então nós não vamos fazer diferente. Vamos para a explicação que o Senhor tem para dar. Antes de ler a explicação, precisamos ater aqui a algumas coisinhas que o Senhor disse, ok? Tem todo aqui o projeto, né, do dono da casa, né, que termina no versículo 28. No verso 29, os discípulos, eles no finzinho do verso 28, ele fala: Senhor, quer que a gente tire o joio fora? Veja só, tirar o joio fora. Isso a gente guarda porque a gente vai viver isso para a igreja. O que o Senhor responde no verso 29? O que você tem que fazer? Tirar o joio fora? Não. Verso 29. Não. Replicou ele: Para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Quem é que vai confundir joio com trigo? Os próprios lavradores. Se você olhar aqui, quando os homens, né, da lavoura viu que tinha joio, vindo, verso 26, verso 27. Então, vindo, os servos do dono da casa disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde vem, pois, o joio? Eles entendem. Eles sabem que tem joio ali. Eles sabem que tem joio no meio do trigo. Eles entendem. Não são leigos, são pessoas entendidas. Olha só, o verso 28. O senhor, então, da casa sabe. Ele falou: foi um inimigo que veio aí, pois, o joio. Aí o servo pergunta, lá no verso 29, na segunda parte do verso 29. Vamos lá, já vamos guardar aqui que eles sabem, que são semeadores. Mas aqui, ó, na parte B do verso 28, diz assim, ó: Mas os servos perguntaram: Queres que arranquemos? Vamos fazer já a separação do joio e do trigo? Aí o verso 29, o senhor fala: Não, de jeito nenhum. Não, a gente vai entrar com isso aqui dentro da igreja. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Aí verso 30. Deixai-os crescer junto até a colheita,
E no meio da colheita direis aos ceifeiros. Dirá quem? Ceifeiros. A gente que entende. Ajuntai primeiro o joio, atai o feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. Aí o Senhor ele explica essa parábola no versículo 36. Então nós estávamos aqui, terminou ela no versículo 30. Vai lá agora no verso 36. Mateus capítulo 13, verso 36. Olha o que diz. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, quem é o semeador, quem é o dono da casa, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente, o trigo, aqui é o trigo, a boa semente são os filhos de Deus. E o joio? O joio são os filhos do maligno. Então, tudo no mesmo campo, está tudo no mundo. O trigo e o joio, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos que praticaram, e os que praticaram iniquidades, e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta muita atenção. Os crentes estão reunindo nas igrejas para adorar a Deus. Os crentes estão vivendo neste mundo e os crentes estão trabalhando nas empresas. Então você tem que entender que tanto no mundo, como nas empresas, escolas, etc., e nas igrejas existe o joio e o trigo. E o que o Senhor então fala? O maligno semeou o joio, semeou os filhos dele. Vamos tirar as pessoas da igreja? Não, tem que crescer junto. Porque nós, eu, você, não sabemos como é o coração de alguém. Às vezes nós estamos tratando um certo sujeito, uma certa pessoa como trigo e ela é um joio. Às vezes uma pessoa aparentemente não agrada a sua vista, é um cabeludo ou está com um brinco, ou fez uma tatuagem, você chama de joio. Mas é um trigo. Talvez você tenha ali alguém bem vestido, com cabelinho cortadinho, bigode feito, né? Alguns gostam assim, sem bigode, tudo lisinho, com uma boa roupa, e você fala, eis um trigo. Mas ali é um joio. Então o que o Senhor está falando? Não dá para saber com 100% certeza quem é quem. Porém, especialistas. Quem são os especialistas? Os ceifeiros. E quem é o ceifeiro na explicação da parábola? É os anjos. E quando é que ele vai fazer isso? Na consumação dos séculos. Aí você vai ver que pessoas que pareciam que eram trigo eram joios, sendo jogadas na chama, no inferno. E muitas pessoas que muitos acreditam que são joio, são trigo. Por quê? Porque infelizmente, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, é uma coisa que me deixa tão triste, que as pessoas querem julgar os crentes pelas roupas que eles vestem, querem julgar os crentes pela linguagem que eles falam. Claro,
eu fico vendo alguns crentes, né, que eles falam na gíria, eles, né, falam todo parecendo malandros da cadeia ali, né, principalmente quando eles fazem raps, gospel, aquele rap gospel, tá, isso mesmo, você tá ligado, moro, e começa com essa conversa. Eu fiz parte do rap do mundo. Hoje eu não falo desse jeito, mas eu vejo que eles falam. E eles falam assim, nós falamos assim, porque nós ganhamos essa gente, nós trazemos esses camaradas para Cristo. E aí nisso é o jeito deles. E tem ali também aqueles, né, cabeludos, tem aqueles com piercing, com brinco. E aí o que muitas igrejas ficam fazendo? Fica tentando dar um jeito de chamá-los de joio, de tentar tirá-los fora. Querendo fazer uma coisa que o Senhor não fez. E pior, quando começam falando que o bom é a igreja antiga. Ah, que as igrejas antigamente não tinha essa gente. Que as igrejas antigamente era melhor. Oh, que saudade da igreja de antigamente. Você sabe, nós temos uma tendência para nostalgia. Então todo mundo fala mal da sua época e fala bem da época passada. Isso aí é um negócio que faz parte de todos os ciclos. É as músicas, é os filmes, é tudo, é muita coisa. Ok, agora presta atenção. Se a igreja antiga fosse tão boa, como que ela ia gerar então filhos tão ruins? Quando você puxa a igreja antiga para comparar com a igreja de hoje, você está falando uma mensagem. A igreja antiga foi incompetente, porque os filhos dela virou esses lixos. Então não foi bom assim, igual você está pensando. Foi mal, mas na minha opinião, hoje é bem melhor. Você tem muito mais filhos de Deus, você tem a colheita hoje muito mais abundante. Ah, mas você vê essas irmãs com essas calças leg nas igrejas, você nem sabe se ela é crente ou não é. E você vê esses caras cabeludos e de bermuda. Aleluia, é isso que é bom. Porque agora ninguém vai diferenciar ninguém pela aparência. Porque antigamente você ficava vendo as irmãs com coque e com as pernas cheias de cabelo e você falava, ali é crente. Mas muitas dessas irmãs é joio puro. Fumava escondido, mentia pra caramba, traía o marido. Mas uma aparência impecável. Homens, etc. Hoje não. Hoje é tudo igual. O que não é igual? Aqueles que o Pai vai contar os mistérios. Lembra no começo, capítulo 13? Bem-aventurado, porque vocês têm olhos que veem e ouvidos que ouvem. Então é esses que são os trigos. Eles não são vistos pela roupa que veste. Eles não são vistos pela sua barba. Eles não são vistos pelos seus cabelos. Eles não são vistos pelos pelos que tem na perna ou não tem. Eles são vistos porque tem olhos que veem e ouvidos que ouvem. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso, você tem que se preocupar se você é um trigo. E se você é um trigo, seja um trigo abençoado. Que o pão vivo que desceu do céu habite em você, more em você, flua em você, reine em você e através de você muitos outros alcance o Senhor. Ah, glória a Deus. Ah, glória a Deus. Ah, e o vizinho do lado aqui, ele não é o seu problema, mas se por acaso ele é o seu problema, ore por ele, abençoa ele, chore por ele. Aleluia. Amém. Oh, meus irmãos, que o Senhor venha desenvolver a sua igreja espiritual entre nós. E o seu papel fundamental é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e até amanhã.